Olá, crianças! Eu sou a professora Graziele. Estarei trabalhando com vocês o componente curricular de Geografia. O tema da nossa aula de hoje é o índio no Brasil. O índio do passado, ele vivia de forma primitiva. Ele vivia daquilo que a natureza dava, ele vivia do trabalho agrícola, ele vivia da pesca, ele vivia da terra. Nesse período, antes de 1500, antes da chegada dos portugueses, os índios eles não tinham domínio da escrita. Portanto, não se tem registros da história indígena de antes da chegada dos portugueses. Então, tudo que nós conhecemos da história dos índios é a partir da chegada dos portugueses no Brasil. A forma de sobrevivência do índio sempre foi através da natureza, através do respeito por tudo aquilo que a natureza poderia oferecer para eles. Os índios, eles viviam da caça, da pesca, eles viviam da agricultura de subsistência. Como que eles habitavam? Da mesma forma que hoje nós habitamos em formas de bairro, cidade, os índios também tinham a sua forma de distribuição das famílias. Eles viviam, a forma de sociedade que eles viviam, e muitos vivem até hoje, era em forma de aldeias. Nessas aldeias, eles habitavam em casas que se chamam até hoje de ocas. Essas ocas eram construídas através de madeira entrelaçada com cipó, coberta com capim. Como que era dividido o trabalho entre eles? As mulheres ficavam com o cuidado das crianças, com o cuidado da alimentação e da colheita. Já os homens ficavam responsáveis pela pesca, pela caça, pelas construções das ocas e até pelo cuidado com a segurança das aldeias. Então, eles mesmos fabricavam suas armas essas que eu trouxe algumas hoje de exemplo. Quero agradecer ao Centro Cultural por ter cedido essas armas. Isso aqui é uma lança indígena, um arco. E eu trouxe também para vocês conhecerem um pau de chuva, que se parece com um chocalho, mas é chamado de pau de chuva. Quem quiser conhecer esses instrumentos é só visitar o Centro Cultural da nossa cidade. Então, vamos continuar. As crianças, como que era a vida das crianças nas aldeias? A responsabilidade da educação era de todos. Como que era essa educação? Era passado de pai para filho as tradições indígenas. Era responsabilidade tanto da mãe quanto do pai, dos avós, ensinar as crianças a respeitar a natureza e aprender a própria cultura. As crianças viviam mais livres, mais soltas. Como eles viviam em florestas, eles aprendiam a respeitar a natureza e aprendiam através da natureza como sobreviver desde crianças. Como que eram as festas? Hoje, o povo brasileiro, nós herdamos muito das questões das festas indígenas. O índio é um povo muito festeiro ainda hoje, tanto no passado quanto hoje. Nas festas, o que eles fazem? Eles pintam a pele com corantes naturais, eles se enfeitam com plumas, se enfeitam com penas e ali eles vão festejar. Tudo é motivo para festejar. A religião. Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, eles pensavam que os índios eram pagãos, mas não. Eles eram sim e ainda são nos dias de hoje muito religiosos. Eles têm a crença deles, eles têm a forma deles de cultuar a Deus e isso é muito importante para nós, é uma forma de diversidade religiosa. Para eles, Deus está presente em tudo que a natureza pode oferecer para eles, seja no céu, seja na terra. A arte
arte indígena. Os índios sempre foram muito trabalhadores. Desde criança eles aprendem a sua própria arte, seja na plumagem, seja na pintura, na cerâmica. Desde criança eles aprendem a lidar com o trabalho. Mas esse trabalho do índio, que para eles é trabalho, para nós é considerado arte também. Vamos voltar um pouquinho lá atrás na história, com a chegada de Cabral. Quando Cabral chega, que ele encontra o índio, os portugueses se deparam com essas artes dos índios e os índios ficam encantados com as tecnologias da época dos portugueses. Os índios, eles se encantam com todas essas novidades. E ali eles começam uma espécie de amizade, uma amizade interessada dos portugueses, mas que com o passar do tempo, eles iam descobrir que eram interesses comerciais que os portugueses tinham. E aí a história seria bem diferente. E aí já começa uma nova história não só na vida do povo indígena, mas uma história que mudaria o rumo da história do povo brasileiro. E a nossa aula fica por aqui. Para acessar nossa plataforma SMED GV, basta você apontar a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.